Caríssimos e amados fiéis em nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje vou contar-vos um exorcismo feito pelo Padre Pio. Bom, todos sabem que os padres, todo padre, tem o poder de fazer exorcismo. Só que quando se trata do Padre Pio era algo muito mais extraordinário, Que ele tinha outros dons especiais dados por Deus, como o dom da intuição, via o que se passava nas almas. Então, é o que nós vamos verificar neste fato que vou contar-vos agora. Um homem, de repente, parecia que tinha ficado louco e o internaram num hospício, mas depois, os parentes pensaram em levá-lo até o Padre Pio. E assim o fizeram. Colocaram o homem num caminhão e foram até lá. Mas no caminho, já bem próximo da igreja lá do Padre Pio, em San Giovanni Rotondo, o homem de repente começou a gritar eu não quero ficar aqui nessa casa. Era a igreja, A minha hora está próxima. Era o demônio que falava pela boca do homem, Mas conduziram o homem até a igreja e lá o possesso, apontando para o Padre Pio, que estava no confessionário, dentro da confissão, disse assim: ninguém tem o poder de me expulsar, mas aquele ali tem. E eu tenho medo. Bom, depois levaram o homem até o Padre Pio e é interessante a gente notar que o Padre Pio não expulsou o demônio. Mandou que o levasse até o Monte Gargano, onde lá tem um santuário, onde São Miguel, o arcanjo São Miguel tinha aparecido. E ali, inclusive, trabalhavam alguns padres. E esses padres fizeram o exorcismo, só que sem efeito. O demônio não saiu. Então, reconduziram o homem até San Giovanni Rotondo. E o homem... Não puderam levar o homem naquele dia, então o homem ficou lá hospedado. Levaram o homem lá para uma casa lá. E o homem, possesso, queria suicidar, pular da janela e cortar as veias, enfim. Mas no outro dia conseguiram levar até o Padre Pio. Quando ele chegou perto do Padre Pio, o possesso repetia assim: a minha hora está próxima, a minha hora está próxima. Era o demônio que falava, O Padre Pio colocou a mão sobre a cabeça dele e disse assim, e ordenou, saia daqui. Aí o homem caiu, como se estivesse morto, inconsciente, mas pouco depois ele voltou a si e estava curado. O demônio realmente saiu do homem. Estava tranquilo. Mas, caríssimos e amados irmãos, aconteceu algo muito terrível. Vocês sabem que Jesus disse que quando o demônio sai de uma pessoa, ele não tem sossego. Ele tenta voltar. Se ele encontrar, como disse Jesus, a casa varrida, adornada para ele, casa varrida seria, se for o caso de pecado mortal, o demônio está na alma, aí quando se confessa o demônio sai, e se a pessoa ornamentar a sua alma para Deus com a oração, com a penitência, com a fuga das ocasiões do pecado, o demônio não consegue voltar. Ou seja, a pessoa permanece na graça de Deus.
Quando o demônio toma conta do corpo, que é a possessão, e aí o remédio é o exorcismo, o demônio tenta voltar também. Se ele encontrar a pessoa desprevenida, a casa varrida para ele, quer dizer, sem oração, sem penitência, sem fuga das ocasiões, ou então ornada para ele, porque a ornamentação do demônio são os vícios, né? As ocasiões de pecado, as más companhias, né? Aí ele entra de novo. Só que o estado dessa alma, disse Jesus, é muito pior do que anteriormente. Porque o demônio não volta sozinho, ele volta com 7 espíritos piores do que ele. Portanto, a pessoa passa a ter em si, não um demônio, mas 8, né? Então, o estado dessa alma, naturalmente, é muito mais grave do que antes. Infelizmente, foi o que aconteceu com esse homem. O demônio conseguiu, né, através de espíritas, macumbeiros, fazer malefícios. Então, houve muitos problemas na sua vida depois que o Padre Pio tinha expulsado dele o demônio. E ele teve a fraqueza de procurar o espiritismo, macumba, né, pai de santo, cartomante, para ver se resolvia o seu problema. O que foi um grande pecado, né? E o demônio voltou para aquele homem. Voltou. E aí levaram o homem até o Padre Pio novamente. E aí, caríssimos e amados irmãos, é que há algo extraordinário. Qualquer outro padre faria novamente o exorcismo. O Padre Pio não fez. Não fez. Isso é terrível. O que a gente pode concluir daí? Bom, com toda certeza, só no juízo final. Por enquanto, a gente pode supor que esse homem tenha cometido, quem sabe, um pecado contra o Espírito Santo. Pecado este que não tem perdão nem neste mundo, nem no outro. Isso é terrível. E o Padre Pio não fez o exorcismo novamente. Caríssimos e amados irmãos, isso serve de uma grande lição. Porque São Paulo diz na sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27, que não podemos dar lugar ao demônio. Então, se uma pessoa, por exemplo, que está com demônio na alma por causa da sua vida pecaminosa, e aí faz uma boa confissão, o demônio sai, Jesus, a Santíssima Trindade, volta a habitar naquela alma. Essa pessoa tem que ter muito cuidado para não rejeitar essa grande graça da conversão, da confissão, né? Porque senão o estado dessa alma pode ser muito pior. Torna-se muito mais difícil. E mesmo quando se trata só de possessão, também, né? A pessoa recebeu aquela graça de ficar livre do demônio pelo exorcismo, e nesse caso que nós vimos, através de um grande santo, né? Não foi um padre qualquer, né? Foi um grande santo. E ele deixou-se levar novamente pelo demônio. Em vez de procurar, né, naqueles problemas todos que o demônio estava lhe fazendo, em vez de ele procurar novamente o Padre Pio para se confessar, para comungar, para receber os conselhos dele, né, foi procurar cartomante, foi procurar pai de santo, foi procurar espiritismo, macumba. Aí o demônio entrou de novo e aí não teve jeito. É triste. Terrível. Terrível.
Então peçamos sempre a Deus nosso Senhor a fidelidade à sua graça. Que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Amém.